Aula, tabelas e séries estatísticas. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender o formato de uma tabela estatística, diferenciar os tipos de séries estatísticas, interpretar os diferentes tipos de gráficos estatísticos. Como deve ser uma tabela? Uma tabela deve sempre conter o cabeçalho, o corpo e o rodapé. No cabeçalho, as informações devem ser suficientes para responder às questões que está sendo representada, onde ocorreu e quando ocorreu. O corpo da tabela serve para descrever os dados que foram coletados. Isso pode ser feito em colunas e subcolunas, de acordo com a necessidade. Já o rodapé é reservado para observações pertinentes à tabela. Isso pode ir desde a identificação da fonte de dados até mesmo informações importantes sobre também com relação à natureza dos dados. Existem diversas séries estatísticas e nós vamos abordar nessa videoaula as principais. Primeiro, aqui a gente coloca a série cronológica temporal, evolutiva ou histórica. Como o próprio nome diz, ela vai descrever a evolução de dados, de informações ao longo do tempo. Veja que aqui nós temos a evolução de acordo com os anos, que vão de 1970 a 1977, relacionando as vendas de uma determinada companhia. E no rodapé nós temos a fonte, onde esses dados foram extraídos. Outro tipo de série é a série geográfica ou de localização, como o nome diz. Nós percebemos aqui as regiões ou os locais onde aconteceu fiscalizações com relação à empresa. Então, esse tipo de série é o que chamamos de série geográfica. Outro tipo de série é a série específica. Série específica aborda dados segundo uma determinada modalidade de ocorrência. Por exemplo, matrículas no ensino de terceiro grau ou ensino superior no ano de 1975. Então, nós temos aqui as modalidades geográficas da ocorrência como sendo áreas do conhecimento e as informações, o quantitativo dessas matrículas para essas áreas de conhecimento. Então, esse é um tipo de série específica. Distribuição de frequências também é um outro tipo de série. Já no caso de distribuição de frequência, nós relacionamos a frequência com que cada dado ocorreu. Então veja que, por exemplo, o número de acidentes por dia no mês de janeiro de 1977 são dados do DNER, hoje atual DENIT, Departamento de Infraestrutura. Veja que houveram 10 dias que não ocorreram acidentes, 7 dias em que ocorreu apenas um acidente, 4 dias em que ocorreram 2 acidentes, e assim por diante. Outro exemplo é a altura dos alunos da classe em março de 1977. Então, nós temos aqui as classes que descrevem faixas de altura e a quantidade de alunos que preenchem cada classe dessas. Agora, nós vamos falar dos gráficos. Sempre em estatística, uma forma muito apropriada de representação de informações são os gráficos, que permitem a compreensão do fenômeno que está ocorrendo para que possa ser realizado uma forma mais dinâmica e rápida. Há uma possibilidade de visualização muito mais efetiva em relação ao que ocorre. E aí, nós temos alguns tipos de gráficos. Nós vamos abordar os principais,
que servem para ilustrar esse tipo de ocorrência. O primeiro é o gráfico em colunas. Veja que a população do Brasil, em milhões para cada ano, é representada por um retângulo. Veja que ao longo da evolução dos anos, esse retângulo aumenta consideravelmente, por se tratar de dados de única natureza. Esse tipo de gráfico não necessita de legenda, que aqui já está descrito cada elemento ao longo da ordem cronológica dos anos. E esse é um tipo de representação de gráfico bastante utilizado. Utilizamos o mesmo princípio do gráfico de colunas. Nós temos aqui o gráfico em barras. Aquela mesma representação é feita aqui, porém com a inversão dos eixos. Na verdade, no gráfico em colunas, os anos estavam representados no eixo horizontal e a quantidade da população de habitantes estava representado no eixo vertical. Aqui ocorreu uma inversão. Então, nós temos aqui a mesma representação do fenômeno citado, porém com uma forma diferente de visualizar os dados. Outra representação bastante utilizada é a representação em setores, que alguns autores, algumas pessoas costumam chamar de gráfico de pizza. Então, de um círculo completo, nós fazemos a subdivisão proporcional a cada parte. Então, veja que a receita em milhões de cruzeiros, ela é separada pelos anos. Em cor azul, o ano de 75, em cor roxa, o ano de 76 e em cor creme, o ano de 77. E para cada parte nós colocamos o percentual em relação ao total. E a representação de gráficos em setores é sempre muito importante. A utilização da legenda vai permitir que se identifique quais são as partes do todo do círculo em questão. Outra representação gráfica, porém não muito comum, é a representação de gráfico polar. Então veja que nós temos aqui polígonos. Então, começamos com o polígono menor. Esse polígono vai aumentando e veja que em relação ao centro e a cada extremidade de polígono há um aumento de 5 em 5 unidades. E a linha em azul é que visualiza aqui, na verdade, representa o nosso gráfico do problema. Então, para cada raio aqui do polígono, nós temos um mês conforme a tabela representada ao lado. E nós utilizamos ponto nessa escala de 0 a 20, para cada mês correspondente às informações utilizadas. E após isso, nós conectamos esses pontos. Veja, por exemplo, que para o mês de janeiro, a movimentação mensal de compras da empresa Delta no ano de 92 era de 12 mil cruzeiros. Veja que aqui a escala está em milhares de cruzeiros, então é 12. Dentro da escala de 0 a 20, nós vamos localizar o 12. 12 está entre 10 e 20. Então veja, aqui nós temos o ponto correspondente ao valor 12. Já para o mês de fevereiro, o valor de vendas é de 13 mil cruzeiros. Então, 13 também está entre 10 e 15. Então, já o mês de março, o valor é 14. Veja que há um aumento, e assim para cada mês. No mês de abril, maio e junho, há um valor específico no volume de vendas.
Veja que, por exemplo, no mês de maio, o valor de vendas é exatamente 15 mil. Cruzeiros, que está bem representado aqui na nossa subdivisão, na escala de 0 a 20. Já para o mês de junho, o valor é de 19 mil cruzeiros. Então, sempre ele vai obedecer à escala de 0 a 20. Depois de obtido todos os pontos, é realizado a interligação desses pontos. Então, esse é o gráfico polar. Não é muito comum, porém é um gráfico a ser utilizado também. Outro gráfico interessante é o gráfico em curvas. Veja que numa escala cronológica temporal, uma série temporal, a cada ano nós temos um valor de venda. Então, nós obtemos esses pontos correspondentes a essas vendas e interligamos esses pontos por meio de segmentos de retas. E temos com isso a possibilidade de visualizar a evolução dos dados, ou seja, a evolução das vendas com o passar dos anos. Nós encerramos a nossa videoaula, que abordou um pouco sobre as representações gráficas e por formas também de tabelas. E esperamos que você possa utilizar esses conhecimentos em seu dia a dia profissional.